Amém? A gente precisa conferir algumas coisas e organizar algumas coisas dentro de nós. Quem dera se toda conferência fosse para conferir. Quem dera se toda conferência que eu fosse ou que eu participasse fosse realmente no intuito de conferir o que Deus está fazendo. Eu lamento as conferências que um dia sobe um cara que acredita numa teologia Y, no dia seguinte o cara que acredita na teologia X vem e destrói o que o cara que acredita na teologia Y pregou. E aí a gente, no final das contas, não confere nada, a gente só discutiu teologia. Então a gente está aqui para organizar o entendimento daquilo que Deus quer fazer, amém? Não quero ir para longe daquilo que Deus já está fazendo aqui. Meu sonho como líder de adoração e também como um pastor pregador da palavra é conseguir me alinhar àquilo que já está acontecendo nesse lugar. Meu sonho é conseguir me alinhar debaixo daquilo que Deus já está fazendo aqui, debaixo de todo o legado que eu já sinto essa casa carregando, eu estou aqui debaixo de temor. Eu sempre falo e falava isso com o Gabriel à tarde, que para mim é um temor, eu ainda sinto o mesmo temor como a primeira vez, de subir aqui para ministrar ao Senhor num palco onde muitos homens de Deus subiram para declarar palavras proféticas, para liberar destinos através da palavra viva do Senhor e do Evangelho de Cristo. Então eu estou aqui com muito temor, com muito cuidado, para entregar uma palavra de Deus que eu acredito ser relevante, amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo e começou a fazer aqui. Nós te agradecemos porque o Senhor tem estabelecido essa casa nessa cidade para a glória do teu nome. O Senhor tem levantado homens e mulheres com mentalidade sacerdotal para estabelecerem aqui cultos ao Senhor, que vão levar uma transformação diária, que vão levar a propagação do Evangelho para essa cidade. Nós queremos, Espírito Santo, te pedir para que o Senhor nos ministre essa noite como assim precisamos. Nós não queremos ouvir aquilo que queremos ouvir aquilo que precisamos, para a glória do teu nome, amém. Eu quero falar sobre glória de Deus. Eu preciso falar sobre glória de Deus porque nós estamos prestes a experimentar algo glorioso na nossa nação. Eu sinto cheiro de algo novo. Eu tenho rodado o país inteiro. Essa talvez seja a terceira ministração desse fim de semana. Quinta-feira eu estava na Pavuna, no Rio de Janeiro. Ontem eu estava em Londrina. Hoje eu estou aqui. Daqui a pouco eu vou estar com outros irmãos em outro lugar, numa cidade chamada Jardinópolis. E amanhã eu estou na minha igreja, no Rio de Janeiro. E tenho visto Deus fazer muitas coisas. Tenho visto Deus tocar muitas pessoas. Tenho visto muitas igrejas sendo ativadas, sendo enviadas para estabelecerem o reino de Deus aqui na terra. Tenho visto e tenho me alegrado. Porém eu percebo uma desorganização com relação ao entendimento. A gente experimentou um pouquinho de cada coisa e a gente não entende nada de tudo que a gente sabe. A gente não entende nada de tudo que a gente sabe, de tudo que a gente teve acesso. E glória de Deus é um assunto que eu acho que a gente não entende muito bem também. Sabe por quê? Parte do princípio seguinte: a gente acha que o que a gente sente ao arrepiar é glória de Deus. A gente acha que chorar na presença de Jesus é glória de Deus, mas não é. São expressões ou são efeitos, costumo dizer que são efeitos da glória de Deus. É o teu corpo, a tua matéria dizendo para você: eu não suporto a glória de Deus. Então, definitivamente, um arrepio não é glória de Deus. Um tremelique não é glória de Deus. Um choro compulsivo, por mais emocionado que seja, isso não é glória de Deus. Não dá para a gente denominar glória de Deus isso. Isso são efeitos da glória de Deus. Depois de ter falado que o que não é glória de Deus, deixa eu falar o que é glória de Deus. Eu lembro que Moisés, a palavra de Deus fala em Êxodo capítulo 33, que Moisés falava com Deus como aquele que fala com o seu amigo. A glória de Deus enchia o lugar onde Moisés estava. Aquilo sim era a glória de Deus. A palavra de Deus diz que Moisés subia um monte
E de lá, no meio de relâmpagos e trovões, Deus bradava, Deus falava, Deus direcionava. Moisés era o sacerdote daquele povo, era aquele que ficava entre Deus e todo o povo. Então Moisés subia lá no meio de relâmpagos e trovões. Exige uma certa coragem, não é verdade? Exige uma certa coragem, uma dose muito boa de coragem, subir num monte e no meio de relâmpagos e trovões falar: fala comigo, Deus, eu estou te ouvindo aqui, pode falar. E tudo que ele ouvia era relâmpagos e trovões, mas no meio dali saía direcionamento. E Moisés descia como um sacerdote e proclamava para aquele povo o que Deus tinha acabado de falar. Da mesma maneira, Moisés pegava os pedidos e a aflição e o clamor do povo e subia um monte, como nós cantamos aqui, sem medo. E no meio de relâmpagos e trovões, Moisés dizia: Senhor, o povo está clamando isso, o Senhor consegue ouvir? Mas o que eu quero falar é sobre essa dinâmica gloriosa. Em Êxodo capítulo 33, no começo do capítulo, Deus está irado com o povo. Deus não quer mais acompanhar o povo. Deus não quer que a sua presença esteja no meio do povo. Então Deus fala o seguinte: Moisés, pega o povo, vai embora, sai da minha frente, tchau. Como assim, Deus? Em outras palavras, Moisés, pega o povo, vai embora. Eu vou colocar um anjo para guiar vocês. Ou seja, provisão não vai faltar, vai continuar caindo maná todos os dias. Vocês vão continuar sendo livres do frio, todas as noites com a coluna de fogo. Vocês vão continuar tendo a coluna de nuvem para proteger do sol de Ribeirão Preto. Imagino que o sol do deserto era mais ou menos isso que fez hoje. Não posso falar nada, sou do Rio de Janeiro, né? Mas eu me surpreendi. Achei que eu ia chegar aqui e ia estar fresquinho. Não, calor. Você vai experimentar calor de novo. Provisão não vai faltar, mas eu não vou estar. Vocês querem o que? Se o que vocês querem é minhas mãos, ou seja, as minhas bênçãos, é isso que vocês vão ter. Mas vocês não vão ter mais meu coração. Eu não estou aprovando. A minha glória não vai estar lá, a minha presença sim. Glória é diferente de presença. Só abrir um parênteses aqui para a gente entender melhor isso aqui. Quantos conhecem a história de Eli e os seus dois filhos, Ofni e Finéias? Nós sabemos que os dois filhos de Eli eram depravados, se prostituíam dentro da casa do Senhor, roubavam dentro da casa do Senhor, desviavam dentro da casa do Senhor. E um dia eles foram guerrear contra os inimigos e voltaram de lá sem a arca. Aliás, nem voltaram. Um homem voltou fugido e disse para Eli, um profeta, um sacerdote velho, cego, surdo e gordo. Isso aponta profeticamente para alguém que foi levantado com um ofício sacerdotal, mas perdeu a autoridade de ser sacerdote. E ele está ali sem conseguir enxergar, visão espiritual, sem conseguir ouvir, audição espiritual, gordo, ou seja, ele está na inércia espiritual, não consegue mais se mover. E um menino traz uma mensagem: o pior aconteceu. O que aconteceu? E aí ele diz: seus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram na guerra. Eu imagino Eli em prantos, ouvindo aquilo sem poder ver nada. E aí o mensageiro diz: mas o pior não é isso. E o pior é que a presença de Deus se foi. Levaram a arca do Senhor. Quando ele diz levaram a arca do Senhor, ele pensa: pronto, acabou minha vida, já era. E a notícia é tão horrorosa, é tão difícil de ingerir, que ele cai, quebra o pescoço e morre. Uma das suas noras, grávida, prestes a dar à luz,
vendo aquilo, ouvindo a notícia, ela dá à luz ao filho ali e chama o filho de Icabode. Foi-se a glória de Deus. Eu costumo dizer que essa mulher entendeu o que Eli não entendeu. Eli ficou desesperado que a presença foi embora. A mulher ficou desesperada porque a presença foi embora naquele momento, mas a glória já tinha ido há muito tempo. Caiu a ficha de que a arca, que significava e simbolizava a presença de Deus, foi a última coisa que foi embora. Mas na verdade, o carimbo de Deus, o selo de aprovação de Deus com relação ao sacerdócio de Eli e aos seus filhos, e consequentemente toda a dinâmica espiritual do templo do Senhor, o selo do Senhor já tinha ido embora há muito tempo. É por isso que precisamos discernir o que realmente é glória, porque às vezes estamos numa reunião de adoração e sentimos um arrepio e pensamos, Deus está aprovando o que a gente está fazendo, quando na verdade não, um arrepio não é sinal, nunca foi, nunca vai ser um sinal de aprovação de Deus sobre aquilo que a gente está fazendo. Vocês estão aqui comigo? Um choro emocionado de paixão por Jesus não é comprovação, nunca foi, não é, nunca será, de que Deus está dando ok, falando, eu gosto disso que vocês estão fazendo, eu amo isso que vocês estão fazendo. Fechei parênteses, vamos voltar lá para Êxodo 33, quando Deus fala o seguinte: vai embora com o povo, eu não vou, a minha mão vai na representatividade de um anjo, mas o meu coração não vai, a minha aprovação, a minha glória não vai. Moisés é amigo de Deus. Moisés fala com Deus como aquele que fala com seu amigo. Não tem medo diante de relâmpagos e trovões. Não tem medo, porque sabe que Deus achou graça nos seus olhos, porque sabe que Deus gostou de Moisés, porque sabe que Deus ama o caráter de Moisés, por mais que precise ser moldado. Deus ama a vida de Moisés, porque Moisés é um ponto fora da curva na sua geração. Deus ama Moisés, é o cara que Deus pode contar para aquele tempo. E Moisés é amigo de Deus, sabe que Deus o ama, sabe que Deus o aprova. E eu não sei se você sabe, mas de vez em quando eu ando assim. Se eu estou vendo que Deus está aprovando, eu sou um pouco mais ousado. Eu tomo uns passos de ousadia maiores do que quando eu acho que alguma coisa não está funcionando. Quando eu recebo uma palavra profética de alguém dizendo, Deus manda te dizer para você avançar, para você não temer, Ele ama o que você está fazendo, meu amigo, eu encho o pulmão e falo, agora ninguém me segura. Agora eu preciso jejuar mais, eu preciso amar mais Jesus, mas eu preciso fazer mais para Ele. Então Moisés responde Deus assim, ó, não, nada disso. Como assim o Senhor não vai? Se a sua presença não for conosco, eu não dou um passo daqui. É Deus, é Moisés provando Deus, dizendo assim, vamos ver então. Você está falando que você não vai, mas a gente pode não ir também. A gente vai ficar aqui. O povo vai estacionar aqui. Mas e a terra prometida à frente? Estou nem aí. O que é um paraíso sem Deus? E aí o Marcos Brunet canta, né? Eu prefiro um deserto contigo do que um paraíso longe de ti. Moisés diz, não Deus, eu não vou. E tem mais. Esse Moisés, ele diz assim, e tem mais, mostra-me a sua glória. Não vou, eu vou ficar aqui, não vou dar um passo, e já que a gente está tendo uma DR, eu vou exigir uma coisinha aqui.
mostra-me a sua glória. Logo em seguida, não tem nem contexto para ele entrar nisso. Pode ler Êxodo 33. Aí sabe o que Deus fala? Não vou mostrar minha face, porque Moisés quer ver a face. O que Moisés está interessado em ver a face. É como se, viaja comigo nisso, é como se o povo está depravado, o povo está desviado, mas Moisés é a bandeira fincada naquele tempo. Moisés é o ponto fora da curva, como eu disse. E Moisés ouve isso de Deus, falando: Deus, Moisés, vai lá, e eu não vou. E Moisés pensa: meu Deus, cara, corre o risco da gente viver o resto da vida sem a glória dele, sem o selo de aprovação dele, sem sua presença gloriosa. Dá um temor em Moisés. Ele diz: não, eu não vou. Deus, eu não vou. Eu vou ficar aqui com você. Eu não vou andar mais sem você. Ele olha para o povo, imagino. Ele diz assim: se está difícil gerenciar esse povo com você, Deus, imagina sem você. Deus, até hoje, tudo que eu fiz, tudo que eu caminhei, todas as decisões que eu tomei, foram baseadas no quanto que eu te vi, no quanto que eu te conheci. Deus, lá na sarça que queimava, mas não se consumia, era você. Eu conheço o Senhor, mas eu nunca te vi. Não sei como você se parece, Deus. Não sei qual é a sua aparência. Por isso eu te peço, mostra-me a sua face. Vamos para um próximo nível. O que eu posso fazer para que o Senhor para que o Senhor sorria pelo menos para mim? Como eu posso andar mais um passo? Como eu posso dar mais um passo para dentro do teu coração? Talvez seja o Senhor me mostrando a tua face, mas Deus fala: minha face eu não mostro. Você acha que Deus queria mostrar a face dele? É óbvio que queria, mas existia um protocolo. O pecado de Adão fez cair um privilégio que o homem antes da queda tinha, o de ver Deus face a face. Desde Adão, quem olha para Deus morre. Fala comigo. Desde Adão, quem olha para a face de Deus morre. Quando Moisés pede isso, Deus fala: tem um protocolo. Ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Só que Deus ama tanto Moisés, Deus se inclina tanto para Moisés, que ele fala assim: tá, eu pensei numa coisa aqui. Eu acho que eu tenho uma ideia. Fica ali atrás. Vai ali para trás ali. Eu vou passar. Você vai ver a minha glória. Eu vou ver sua glória. Vai. Mas infelizmente eu não posso te mostrar minha face. Então eu vou te mostrar o ápice daquilo que o homem pode ver depois do pecado. Qual que é o ápice que o homem pode ver depois do pecado? A orla do manto. O ponto alto de um homem de Deus com relação a Deus é a orla do seu manto. É a pontinha aqui, ó. Então fica ali. Deus passa exibindo a orla do seu manto. Moisés vê aquilo e se enche da glória de Deus. Aí quando eu leio isso, eu penso: Deus, não tem um jeito de a gente te ver? Não tem um jeito da gente quebrar esse protocolo? Não tem um jeito da gente fazer alguma coisa? Porque meu sonho é ver a sua face. Não, quem vê a mim morre. Aí eu fui
para a Bíblia, eu fiquei folheando o Velho Testamento, eu fiquei tentando achar alguém que viu Deus. Aí eu caminhei e fui lá para Isaías capítulo 6, quando Isaías disse: no ano em que morreu Reuzias, eu vi o Senhor. Nesse momento eu parei. Na hora que eu li isso, eu parei. Opa, alguém viu Deus. Deus, alguém viu o Senhor. Aí Deus fala assim: mas lê mais um pouquinho. No ano em que morreu Reuzias, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono. Aí sabe o que ele detalha? A orla do seu manto enchia o templo. O mais alto lugar de um homem de Deus, que um homem de Deus pode chegar com relação a Deus, depois do pecado, é a orla do seu manto. Ou seja, o ápice de visão espiritual de um homem de Deus com relação a Deus, depois do pecado, é o nível mais baixo da glória de Deus revelada, a orla do seu manto. Isaías viu o mesmo que Moisés viu. Dois homens que foram muito longe com o Senhor. Dois homens que entraram em lugares espirituais que a gente não foi. A ponto de Isaías, capítulo 53, Isaías relatar o sacrifício de Jesus. Ele foi onde a gente não foi. Mas me deixa inquieto, porque, e aí? O que acontece? Depois disso, o que acontece? Porque assim, a gente quer ver Deus, a gente canta. Só quero ver você, só quero. A gente canta. Gente, a gente canta. E se a gente canta, é porque a gente quer ver. Ou você está cantando sem querer? Você está cantando sem desejo? Ou você quer ver o pé de Jesus, ou o pé de Deus? Você quer ver o dedo, a unha de Deus? Você quer ver a face? Mas o que a gente faz se existe um pecado entre eu e a face de Deus? O que acontece se existe um pecado entre eu, a minha vida e a santidade de Deus? Como é que a gente quebra esse protocolo? Abra comigo em Filipenses capítulo 2. Senão a gente fica aqui, né? Porque a glória de Deus está aqui, não está? Senão a gente vai ficar aqui. E eu já sou chorão, meu irmão. Eu estou tentando me segurar aqui já faz um tempo, viu? Quem me conhece sabe. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, Paulo fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
plano A de Deus, não acredito que Deus tenha um plano B. Não acredito que o pecado fez com que Deus pensasse: opa, agora eu tenho que fazer alguma coisa. O plano A de Deus é enviar Jesus para lidar com o homem. Sabe por quê? Porque o sonho de Deus é se relacionar com a gente. O sonho de Deus é se relacionar. Deus é relacional. O sacerdócio que Deus instituiu é completamente relacional. Não existe evangelho sem relacionamento com Deus. Não existe relacionamento com o homem sem relacionamento com Deus. Não existe testemunho para a sociedade que Jesus está vivo sem um relacionamento com Deus. Isso é aquilo que cremos. Essa é a maneira com que nós nos movemos. Deus é um Deus relacional desde Adão. Aliás, Deus é um Deus relacional desde façamos o homem à nossa imagem, e criou Deus os céus e a terra, e criou Deus. Essa palavra Deus é Elohim, ou seja, 3 em 1, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionando. Então Deus não quer fazer nada sozinho, apesar de poder fazer tudo sozinho. Ele não quer fazer nada sozinho, então Ele quer se relacionar. Por trás de toda a missão que Deus te dá, existe um relacionamento que Ele quer ter com você. Então Deus chamou para o ministério pastoral? Chamou, olha só que glória a Deus. Mas é só uma isca para puxar você para dentro do lugar secreto, para que você tenha intimidade com Ele. Deus te chamou para o campo missionário? Amém, vá. Mas isso deve ser uma isca. Tudo que Deus te dá é com o intuito de aproximá-lo, de aproximar você dEle, e não de distanciar. Então pensa comigo, se Deus te deu algo, aliás, se você ganhou algo que vai te distanciar do Senhor, não foi Ele que te deu, porque o sonho dele é se relacionar com você, se relacionar profundamente. Falando em glória de Deus, Provérbios capítulo 25, versículo 2 diz o seguinte: a glória de Deus é encobrir as coisas, a glória dos reis é ir lá e descobrir, é revelar. Como que você revela? Os caras estão me testando, para saber se eu falei corretamente. Eu sempre fico na dúvida, né? Fico, será que era versículo 2 mesmo? Mas, o que eu estava falando? A glória de Deus é encobrir as coisas. Eu estava falando que a glória de Deus, gente, é encobrir as coisas, é descobrir. Aliás, é encobrir para que você possa lá descobrir. Como que você descobre? A partir do relacionamento. A fórmula para funcionar a maneira de Deus, ou seja, a partir daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus sente, daquilo que Deus diz, é o relacionamento. Não tenta fazer mais nada sem relacionamento com Deus. Você já percebeu, inclusive, que dá errado. Você já percebeu por experiência própria. Você já fez algo sem relacionamento com Deus e no final foi uma porta fechada diante de você. Cantamos aqui que a tempestade é Deus, a chuva forte é Deus, o vento forte é Deus, aquela sensação que faz tremer as pernas é Deus, é Ele. A porta aberta é Deus, a fechada é Deus. Ou seja, são pistas que Deus dá, são iscas que Deus joga para te atrair. Então, se você não consegue perceber na tua jornada Deus, provavelmente o que falta é relacionamento, o que falta é parar, o que falta é frear. Eu digo isso sem medo de errar. Você está aqui em cima cantando, pregando, tocando, liderando, orando. Você está lá vendendo camiseta, você está lá atrás vendendo ingresso, você está filmando, você está sentado. Se isso tudo que você estiver fazendo não tem como base relacionamento com Deus, dá um pause agora na tua vida. Fala para o pastor: pastor, eu não conheço Jesus. Eu preciso parar, voltar onde eu caí e continuar com a minha jornada baseada no relacionamento com Deus. É sobre isso que o ministério aponta. Porque Deus não chama ninguém para trabalhar para Ele. Deus chama você para trabalhar com Ele.
Deus não é um empresário precisando de empregado para expandir a empresa. É só a gente ver as palavras de Jesus em João capítulo 15, versículo 15: eu já não chamo vocês mais de servos, vocês vão me servir, mas o servo não é o X da questão aqui. Eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu recebo do meu Pai eu dou para vocês. Ou seja, eu tenho segredo para contar, mas eu não posso contar segredo para servo, porque o servo não tem acesso ao que o seu Senhor faz. Enfim, isso era outro parênteses. Mas Jesus vem, a palavra de Deus fala que Jesus vem e Ele se desfaz de toda a sua glória. Ele abre mão da sua glória, Ele se esvazia da sua glória. Olha aqui comigo, e a gente já vai caminhar para o final. Vocês estão aqui? Estão felizes? Estão felizes? Então tá bom. Olha aqui, Jesus está aqui, à destra de Deus, o ambiente cheio de glória, e Ele é a própria glória. Chegou a hora cronológica de você se manifestar, do verbo se fazer carne. Ok, eu preciso me fazer carne, mas para que eu me faça carne, eu preciso me esvaziar da minha glória. Então é como se Jesus tirasse a glória e descesse. E aí Ele desce. Vou ousar dizer uma coisa, e não interprete isso como heresia. Olha aqui, Jesus desce sem glória. Jesus desce sem glória. Sem glória. Por que você está falando isso? Porque tem um protocolo. Quem olha para a glória de Deus morre. Então você imagina, ia ser muito engraçado não, isso é trágico. Mas imagina Jesus. Imagina Jesus cheio de glória. Aí ele vê lá a mulher samaritana no poço, João 4. Vou lá conversar com aquela mulher. Você pode me dar um pouco d'água? E a mulher está aqui. Quando ela olha, morre. Então Jesus desce sem glória. Só que qual que é o segredo aqui? Jesus caminha sem glória, porém glorioso. Sem glória, porém refletindo uma glória. Então, por exemplo, aquele refletor ali está liberando uma luz. Inclusive, uma das traduções para a palavra glória é luz, é brilho. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor nasce sobre ti. Levanta e resplandece. O que é resplandece? Brilhe. Levanta e brilha, porque existe glória sobre você. Então existia glória sobre Jesus. Olha aqui, pensa que esse refletor é Deus e a sua glória. Jesus, para reconstruir o sacerdócio original, qual que é o sacerdócio original? Adão diante de Deus, olhando para ele face a face, capturando o seu caráter, e a partir daí manifestando a glória em si de Deus. Então o que acontece? Jesus desce sem glória, porém ele busca a glória de Deus, porém ele tem contatos com a glória de Deus. Então ele brilha, e esse brilho não é dele, é de Deus. Então a glória de Deus está sobre Jesus. Por isso que quem olha para mim agora, quem olha para mim vai ver um brilho aqui, ó, não vai? Você está vendo um brilho na minha face aqui? Mas esse brilho é meu? Não, é do refletor. Então Jesus caminha sem glória, porém glorioso. Sem glória, porém glorificado. Ou seja, existe uma exposição de glória sobre Jesus. Olha aqui. É por isso que Jesus reproduz o que Isaías falou em Isaías 61. A glória do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para. Então eu sou ungido de Deus, eu sou Messias, e por isso eu tenho glória sobre mim. Eu tenho contatos com a glória de Deus, e eu brilho uma glória que não é minha, é dele. E aí, gente, aí que está a beleza do Evangelho de Cristo.
Porque Colossenses capítulo 1, a palavra de Deus fala que Jesus veio para reconciliar nele todas as coisas que estão nos céus e na terra. Então Jesus, eu amo como o escritor aos Hebreus define Jesus como o grande sumo sacerdote, aquele que veio para restaurar o sacerdócio humano, aquele que era antes da fundação do mundo o Cordeiro de Deus, e como sacrifício se põe, com seu sangue se põe entre Deus e tudo aquilo que Deus criou. Então é como se Jesus descesse e, iluminado pela glória de Deus, tivesse contato com Larissa. E o que Larissa vê em Cristo é a glória de Deus, assim como Larissa está vendo esse brilho no meu rosto. O que Larissa, o que por exemplo Zaqueu, o que por exemplo a mulher do fluxo de sangue, o que por exemplo a mulher do poço, a mulher samaritana e muitos outros viram em Jesus, é uma glória original. Porém Jesus é o espelho de Deus para o mundo. Jesus é aquele que anda refletindo uma glória. Eu estou falando de Jesus judeu, tá? Não me confundam. Mas Jesus era Deus. Sim, era Deus. Mas o judeu buscava a face de Deus. O judeu se posicionava frente à glória, o brilho da face de Deus. O judeu se manifestava para o mundo refletindo uma glória que vinha do próprio Deus. E aí que vem uma porção de revelação para nós hoje gloriosa. Existe um protocolo, como eu disse 2 vezes aqui hoje: quem olha para a face de Deus morre. Só que Deus envia Jesus cheio de glória, manifestando uma glória dele, para que quem olhe para a face de Jesus viva, para que quem tenha contato com Jesus não morra. Jesus não quer matar ninguém. Jesus não quer matar ninguém. Jesus quer trazer vida e vida em abundância. O desejo de Jesus é manifestar a glória de Deus, refletir a glória de Deus, para que todo aquele que olhe para Jesus veja Deus. Aí os mais estudiosos da Bíblia estão lembrando de Filipe. Quando Filipe chega para Jesus e fala: Jesus, posso te pedir uma coisa? Pede. Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. O que Filipe queria ver? Vamos lá. Era a unha de Deus? Era o pé? Filipe queria ver a face de Deus. Aí Jesus fala: vocês não entenderam nada. Vocês estão comigo e não entenderam nada. Mas o que eu falei de errado, Jesus? Eu pedi para ver Deus. Seu desejo é genuíno, Filipe. Eu estou parafraseando. Seu desejo é genuíno, mas você não entendeu que quem vê a mim vê o Pai. Filipe, seu desejo é genuíno, mas você não entendeu que olhar para mim é suficiente. Porque antes, se alguém olhasse para Deus, morria, fulminado. Hoje, quem olha para mim ganha vida e ganha destino. Então eu dou vida para que esse não morra ali, mas para que esse viva para testemunhar. Eu termino com Hebreus capítulo 1, quando a palavra de Deus fala o seguinte: aleluia. Hebreus capítulo 1, versículo 3, o escritor aos Hebreus diz o seguinte: Ele, olha aqui pro telão, Ele, quem é Ele? Jesus. Quem é Ele? Jesus. Jesus, que
Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu quem? Deus. Deixa eu traduzir isso aqui. Ele, Jesus, é o resplendor da glória de Deus. O que é resplendor? Brilho. Jesus é o brilho da glória de Deus. Jesus é a manifestação da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Quem Deus é? Jesus. Quem Jesus é? Deus. E Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, gente, Jesus, ele vem ter contato com o homem para gerar vida através de um brilho que não é dele. Jesus vem me ensinar o seguinte, porque eu preciso tirar uma lição disso, porque se eu ficar estudando a glória de Deus em Jesus, Jesus glorioso por causa de Deus, e não me posicionar, eu nunca vou andar glorioso por causa de Jesus. Então eu preciso entender que Jesus vem para inaugurar, Jesus vem para convergir, Jesus vem para interceder no sentido de ser intercessão, ser o elo de ligação entre tudo que é de Deus e tudo que é terreno, tudo que é momentâneo e tudo que é eterno. Jesus vem linkar. Quando cantamos céu e terra se encontram alinhando o seu plano, quer dizer isso. Em Jesus, céu e terra são atingidos, são fundidos, são um. Em Jesus o Cronos e o Kairos se encontram. Em Jesus o eterno e o momentâneo se encontram. Então em Cristo ele inaugura uma temporada que não vai terminar, que é aquele que vê Jesus, brilha a glória de Jesus, que é de Deus. Então alguém que se converte a Cristo, alguém que tem sua vida transformada pelo Evangelho, pela luz do Evangelho, agora é luz do mundo também. Jesus disse: eu sou a luz desse mundo. E depois Jesus disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo também. Sabe por que vocês estão tendo contato comigo? E vocês são como um espelho, refletindo a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Paulo vai falar isso. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, e somos transformados na mesma imagem de Deus, como pelo Senhor o Espírito. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, ou seja, eu contemplo como se eu fosse um espelho, a glória de Deus. Então, para que serve a glória de Deus em mim? Para que você veja. O que serve a glória de Jesus em você? Para que eu veja. Para que serve a glória de Jesus na igreja? Para que o mundo veja. Se não for para usar o espelho para se ver, para se tornar aquilo que está vendo, para que serve o espelho? Se não for para refletir, para que serve o espelho? E aí, para finalizar, eu já falei que era para finalizar, né? Mas agora eu vou finalizar. Agora. 1 Coríntios 13, Paulo está falando do amor. O amor que não é um sentimento, o amor que não é um estado de espírito, o amor que não é terreno, o amor que é uma pessoa, como eu aprendi com meu mestre aqui. O amor é uma pessoa, o amor é Cristo. Cristo é o amor. Se nós lermos 1 Coríntios capítulo 3, substituindo a palavra amor para a palavra Cristo, vai fazer mais sentido para nós. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver Cristo,
serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver Cristo, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver Cristo, nada disso me aproveitará. Porque Cristo é paciente, é benigno, Cristo não arde em ciúmes, Cristo não se ufana nem se ensoberbece, Cristo não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Cristo não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cristo jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Eu lembro do Monte da Transfiguração, quando Pedro fala para Jesus: vamos fazer 3 tendas, uma para você, uma para Elias, para Moisés. Abre-se os céus, a voz de Deus brada: esse é meu filho amado, dê atenção para ele. E Elias e Moisés somem. E ele está dizendo: mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Agora vem o que nós usamos como contexto para terminar essa mensagem. Porque em parte o conhecemos, e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então, ou em breve, ou logo, ou nesse dia, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, em breve, logo, naquele dia, conhecerei também como sou conhecido. Agora, o que nós vemos é um brilho sem forma. Agora, o contato que eu tenho com a glória é abstrato. Gera um arrepio, mas eu não sei quem é. Aliás, eu sei quem é, mas não sei como se parece. Agora. Mas o processo é aqui. É o de 2 Coríntios 3,18. Eu tiro o meu véu, eu fico com o rosto desvendado, e eu contemplo como um espelho a glória de Deus, e eu sou transformado de glória em glória na mesma imagem dele. Então eu vou me tornando. O que está acontecendo, para ser bem simples, é que você está se parecendo mais com Jesus hoje do que ontem. Hoje você é mais Cristo do que ontem. Hoje você se parece mais. O processo tem sido difícil? Provavelmente tem. O processo tem sido doloroso? Provavelmente tem. Mas você está se tornando semelhante àquele a quem você adora. E naquele dia, quando enfim veremos os seus olhos como chamas de fogo, enfim veremos seus cabelos brancos como neve, enfim veremos sua boca como uma espada afiada, enfim saberemos e veremos o que está escrito na coxa dele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Naquele dia veremos e o conheceremos como ele nos conhece desde o princípio. Ele nos conhece por completo, e naquele dia o conheceremos por completo também. A nossa esperança é que por meio do Espírito Santo nos tornamos parecidos cada dia com a glória de Jesus.
nos tornamos semelhantes àquele a quem adoramos, a nossa esperança é que um dia o veremos face a face, o veremos 4K, não vai ter mais um chiadinho, não vai ter obscuridade, o veremos como Ele nos vê, o conheceremos como somos conhecidos. Essa deve ser a nossa esperança, o combustível da nossa fé, o motivo pelo qual levantamos, o motivo pelo qual acordamos de manhã, o motivo pelo qual trabalhamos para Ele. Veremos face a face, o conheceremos como somos conhecidos. A glória de Deus não é para te encher, a glória de Deus é para que você reflita aquilo que você está vendo. A glória de Deus nunca foi para que você sentisse apenas um mero arrepio. A glória de Deus nunca foi para que você tremesse na unção ou chorasse compulsivamente. Você pode fazer isso porque a glória do Senhor enche minha vida agora, e eu não consigo me manifestar de outra maneira senão com o meu corpo, com as minhas lágrimas, com o meu espírito, com a minha alma. Eu não posso me manifestar de uma outra maneira. Porém, eu preciso entender que isso que sinto no meu corpo são os efeitos de um brilho que brilha em mim, são os efeitos de um refletor refletindo a minha vida, são efeitos de uma glória me enchendo, são efeitos do Filho do Homem se manifestando um pouco mais em mim, a fim de que eu seja mais parecido com Ele e que o mundo conheça que Deus enviou Jesus através da minha vida, através da igreja de Cristo que brilha, que resplandece, através de homens e mulheres de Deus que brilham no meio da escuridão, através de homens e mulheres de Deus que decidiram não se esconder debaixo de uma cama, mas serem colocados em cima de um monte a fim de que toda a cidade veja. É para isso que a glória de Deus é liberada para nós nos nossos cultos. É para que nós cresçamos e avancemos de glória em glória. E a palavra de Deus fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo dentro de nós, Cristo refletido em nós, é a esperança da glória. Cristo manifestado em nós é o que o mundo precisa. Porque se em Deus, a glória de Deus é revelada, se a glória de Deus é revelada em Jesus, e a glória de Jesus é revelada na minha vida, a glória de Jesus na minha vida deve ser revelada no mundo, ou para o mundo. Para de se esconder, para de ceticismo, de humanismo. Volte onde você caiu, volte para brilhar novamente em nome de Jesus. Se levante, meu irmão, se levante e resplandeça a glória do Senhor que já está sobre ti. Deixa eu falar uma coisa: Deus nunca retirou a glória de Deus sobre nós, não na dispensação da graça. A glória de Deus está aqui, mas sabe o que acontece? O véu que cobre os nossos rostos, que é a religiosidade, tem roubado o mundo, ou tem sacado do mundo a visão da glória de Deus em nós. Se tem duas coisas que roubam a glória, ou que roubam o brilho da glória de Deus na igreja: número 1 é o pecado, número 2 é a religiosidade. Talvez o pecado não te alcançou, mas a religiosidade, que é pecado, já te alcançou há muito tempo. Eu estou falando para cristãos aqui que talvez já perderam o brilho, já perderam a chama, já perderam um desejo, já perderam o que nós chamamos de primeiro amor. Já perderam. Vem para cá, cumprem uma escala, cumprem suas obrigações com dízimos e ofertas, cumprem o seu serviço aqui, sem brilho nos olhos, sem um desejo de caminhar de glória em glória. Porque a religião disse para mim que depois de ter levantado e erguido as minhas mãos e reconhecido que Jesus é o Senhor, agora eu vivo linear.
agora eu vivo medíocre, mediano. Agora eu vivo até o dia de eu morrer ou de Jesus voltar, eu vivo uma vida sem fazer mal para ninguém, sem ser conhecido no céu e temido no inferno. Eu vivo uma vida simples não no sentido bom, positivo, mas simples no sentido negativo. Jesus te prometeu uma vida gloriosa e você está, não, muito obrigado, eu estou bem aqui no escuro. Muito obrigado, eu estou bem aqui no breu. É tempo da gente brilhar novamente. Eu estou convidando uma geração para brilhar novamente. Eu estou convidando uma igreja para resplandecer. Porque a gente não se emociona mais. Porque a gente não ora mais. Porque muitos já esqueceram inclusive o sentido da palavra jejum. Porque muitos não leem mais a palavra de Deus. Não espera perceber que a presença de Deus já foi para descobrir que a glória já tinha ido antes. Não espera isso. Vem antes, entra antes, se aproxima antes que a presença de Deus se vá, antes que você morra espiritualmente, antes que você se curve novamente para o pecado ou para a escravidão. Volte para uma posição de glória, porque não quer dizer que você vem aqui, senta e ouve, que Deus está aprovando o que você está fazendo. É necessário que entendamos que Jesus quer de nós um pouco mais. Jesus espera de nós um pouco mais. Você espera algo de Deus? Amém? Você espera algo de Cristo? Cristo espera algo de você. E Cristo espera que você brilhe um pouco mais, que você queime um pouco mais, que você avance um pouco mais, que você se mova do lugar que você está. Por isso eu gostaria de orar com você. Você pode ficar de pé? Jesus, brilha a sua luz em nós. Brilha em nós, Jesus. Que a sua glória enche essa casa agora. Sua glória que transforma. Sua glória que traz luz aonde existe trevas. Aqueça os meus irmãos com a sua presença agora, Jesus. Aqueça os meus irmãos com o brilho da tua face. Que um temor santo caia nesse lugar agora. Que o temor do Senhor caia nesse lugar agora. Levante as suas mãos, levanta a sua voz. Vamos lá. Levanta as suas mãos, levanta a sua voz e começa a clamar, pedir